Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do nervo axilar, beleza? Então no último vídeo a gente já viu todos os nervos que contemplam, que fazem parte do plexo braquial. Hoje a gente vai começar a especificar esses nervos falando sobre o nervo axilar, beleza? Vou tirar aqui a clavícula. Então, basicamente a gente viu que o nervo axilar ele vai ter origem das raízes de C5 e C6. Então aqui eu tenho a raiz de C5, aqui eu tenho a raiz de C6. Juntas, essas raízes vão formar o tronco superior. Aqui na continuação do tronco superior, a gente vai ter duas ramificações. Uma vai formar a divisão anterior e a outra vai formar, aqui pegando a esquerda, né, a divisão posterior. A continuação da divisão posterior vai ter o fascículo posterior. E aí, a gente vai ter dois nervos se originando do fascículo posterior. Um deles é o nervo radial e o outro é o nervo axilar, beleza? O nervo axilar ele vai estar aqui ao redor do úmero, tá? Então ele tem um formato circunflexo, ele fica ao redor do úmero, e ele vai fazer inervação na musculatura do deltoide e do redondo menor. Vou adicionar eles aqui. Então aqui a gente tem os dois músculos que são inervados pelo nervo axilar. Aqui está o deltoide, as três porções do deltoide, tanto o deltoide anterior, quanto o deltoide lateral, quanto o deltoide posterior. E aí por baixo a gente tem o redondo menor, beleza? Então basicamente o nervo axilar ele é responsável por inervar os deltoides pelos movimentos de abdução e rotação externa. Em algumas situações a gente pode ter a lesão desse nervo. Então, tá vendo que ele passa bem nessa região aqui, próxima da axila. Eu tirei ele aqui. Ele passa nessa região aqui, próxima à axila. Então, em algumas situações, quando a gente tem uma luxação humeral, no sentido inferior, ou em casos de fratura do terço proximal do úmero, a gente pode ter uma lesão nesse nervo e outros também, beleza? E uma outra consideração importante é que quando a gente vê, por exemplo, a saída desse nervo para inervar a musculatura de deltoide, vou colocar aqui os músculos, né? Vou tirar aqui o deltoide. Esse nervo ele vai passar por esse espacinho aqui quadrangular, e esse espaço aqui ele passa um espaço pequeno entre o úmero, entre o redondo maior, o redondo menor e o tríceps, tá? Então ele vai passar nesse quadradinho aqui entre essas estruturas. E aí, em alguns casos, a gente pode ter uma compressão do nervo axilar nessa passagem para inervar o deltoide, beleza? Os principais sintomas de compressão do nervo axilar geralmente vão ser, por exemplo, uma dificuldade em abduzir o ombro, tá? Dificuldade em abdução. E aí, quando a gente pensa na parte sensorial, numa vista em perfil, o nervo axilar ele vai ter uma ramificação que é o nervo cutâneo braquial lateral superior. Tá? Então, se a gente traça uma linha aqui nessa região do deltoide, não está bem certinho, né? Isso aqui era para ser meio que um triângulo. Mas aqui na parte superior, a gente vai ter a inervação pelo nervo supraescapular, e aqui nessa região, a gente vai ter inervação através de uma ramificação do nervo axilar, que é o nervo cutâneo braquial lateral superior. Tá? Deixa eu fazer aqui melhorzinho. Então, aqui nessa região do deltoide, a gente tem uma ramificação do nervo axilar, que é o nervo cutâneo braquial lateral superior, que é responsável por fazer a inervação dessa região lateral do deltoide, mais superior do braço, beleza? E assim a gente fecha as principais características relacionadas ao nervo axilar. Tá? Então, ele vai inervar a musculatura de deltoide e redondo menor. Ele é responsável pela inervação na lateral do braço ali na região do deltoide, beleza? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!